E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo na mais perfeita animação nesse ano de 2023. Muito obrigado por você que está aí assistindo mais um vídeo, né? Do canal Paulo Darro 1970, muito obrigado. Ó, curte aí, se inscreve no canal, beleza? Curte o vídeo pro YouTube dar relevância aí pro canal, beleza? Porque sempre é importante curtir e também se inscrever. Toda semana você vai receber um vídeo aqui do canal Paulo Dharma, beleza? Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, tá aqui o meu Instagram, ó, @Paulo Dharma 1970. Curte aí, porque já já a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho do Arsène Lupin, né? Do Maurice Leblanc, né, esse livro aqui, Ladrão de Casaca, esse clássico aqui de 1905. Então curta o vídeo aí, se inscreve no canal. A gente está aqui já desde já agradecendo aí a você, agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Então estamos aqui. Muito obrigado, beleza? Muito obrigado mesmo. Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 é o Pix do canal do Paulo Dharma, beleza? Do Paulo aqui, o meu canal, beleza? Se você quiser ajudar, porque é sempre bem-vindo pra gente poder ir atrás aí de bons livros aqui, de bons materiais, de boas resenhas, porque às vezes dá algum trabalho, né? Beleza? Então curta o vídeo aí, se inscreva no canal e comenta. A gente volta já já pra falar um pouquinho aqui do Maurice Leblanc. Tranquilo? Beleza? A gente volta já já. Valeu! Então, né, estamos na França no começo do século XX, por volta de 1900. Olha aqui esse personagem fabuloso, Arsène Lupin, ladrão de casaca, ou como querem dizer, né, gentleman cabriolé, é isso? Gentleman cabriolé, o ladrão de casaca. Esse livro aqui do Maurice Leblanc, dessa coleção que eu tenho, ó. Agulha oca, tá vendo? 813, aqui. Essas edições do Arsène Lupin. Ó, esses outros eu não li, eu só li o primeiro aqui, que é justamente o Ladrão de Casaca. E posterior, assim, quando vier a vida, né, a gente vai lendo e vai fazendo resenhas aqui, ó. Praticamente eu tenho a coleção completa do Arsène Lupin, ó. Tá vendo? Você que viu aí a série da Netflix, né, vou deixar até a foto aqui. Você que viu, não tem nada a ver, tá? Só um personagem que gosta pra caramba do Arsène Lupin. E ele gosta de... Ele é um sofredor leão negro. Ele simplesmente resolve ler os livros. E como ele é muito fã do personagem, o pai, acho que era, lembro, o pai era muito fã do personagem. Ele resolve também virar uma espécie de ladrão de casaca, né? Assim, guardadas as devidas proporções, porque a série é passada no século XXI e não no início do século XX, igual o Arsène Lupin. Se você já assistiu, beleza. Eu assisti alguns episódios, mas eu não vi, assim, eu quando comecei a assistir, eu achava que eles fossem, né, fazer um personagem à época, né, de 1905, do Arsène Lupin. Eu me enganei nisso, mas paciência, né? Vou fazer o quê? O Arsène Lupin é um personagem criado pelo Maurice Leblanc, né? Os franceses sabiam que os ingleses tinham criado algo extraordinário, né? Que é o Sherlock Holmes. Eles tinham criado um personagem extraordinário, o Sherlock Holmes, que é o cão dos Baskerville. Ó. Tinham criado um personagem extraordinário e eles queriam também ter um, é tipo o Shakespeare e como se eles quisessem ter um Shakespeare, eles tinham um Shakespeare e também quisessem ter também um Racine, né? Na França, por exemplo, muitos consideram o Racine, o autor francês de teatro, maior do que Shakespeare. Muitos consideram, não vou dizer todos, né, que são loucos a esse ponto, mas sabe como é que é o francês, né? O francês, ele gosta de exagerar, então ele vai dizer que o Maradona é melhor que o Pelé, entendeu? Aquele tipo de coisa. Então eles tendem a... Eles fizeram essa ideia, tiveram essa ideia que eles queriam um personagem que tivesse uma característica, um romance, como se fossem os romances policiais. Eles queriam algo do naipe do Sherlock Holmes. Aquela Belle Époque, nós tínhamos aqui, né, Marcel Proust, né? Olha só. Imagina a França em 1905, né? Que maravilha, né?
Que maravilha. Então o personagem todo francês de início do século XX, todo estilo francês, só que ele é um ladrão. Ele não é o Sherlock Holmes, ele não é um solucionador de crimes com computador na mente, né? Ele simplesmente é um ladrão classudo. Ele não rouba, ele não é aquele do crime desorganizado, né? Aquele que fica com um pedaço de pau na esquina esperando alguém passar para meter a paulada e roubar o bolso tirar algo do bolso da pessoa. Não, ele é finesse. O francês sabia que tinha o Raffles também, né? Tá a foto aqui, ó. O Raffles. Tinha o Sherlock Holmes. Tinha o Sherlock Holmes e tinha o Raffles na Inglaterra. Quer dizer, ainda tinha o Edgar Wallace também. Aí era demais pro francês, né? O francês não ter nada. Tinha o Raffles, tinha o Edgar Wallace e ainda tinha o Conan Doyle. E futuramente nós ainda vamos ter a rainha do crime, né? A nossa Agatha Christie. Nossa, aí é demais. O francês precisava urgentemente de algo não semelhante, mas que fizesse concorrência, né? O francês não ia aceitar que o inglês tivesse dois personagens, o Raffles e o Sherlock Holmes, e isso ficasse por isso mesmo. Então eles já tinha quase que por encomenda. A revista Je suis tout, né? A capa da revista aqui, ó, Je suis tout. Eles encomendaram ao Maurice Leblanc, né? Um personagem. Aí ele encomendaram um personagem à revista. Essa revista, justamente, ele chegou com um personagem, né, que foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então foram publicados esses primeiros 9 contos aqui, que estão aqui nesse livro aqui, na revista Je suis tout. Eles publicaram, o negócio fez muito sucesso, muito mesmo, estrondoso, um personagem diferente, né, um ladrão, um classe, como eu falei, classudo, que conseguia enganar a polícia, a aristocracia francesa, roubava joias, deixava cartinhas, bilhetinhos para os policiais, ou no caso aqui, né, chegou a ser preso, mas foi preso apenas para dar uma lição à polícia francesa, que não era grande coisa, né? A polícia francesa não era grande coisa, mas aquelas coisas do policial atrapalhado, do inspetor Clouseau, que a gente já viu no passado aí, aquela brincadeira dos ingleses com relação aos policiais franceses. Aí o Lupin, ele, no primeira história aqui, no primeiro conto, né? Primeiro conto que eles não, os primeiros contos aqui, eles não são interligados. Só um outro personagem que aparece, que é o Ganimard, e a Miss Nelly Underdown, que ela aparece em 2 contos aqui. Então esses contos foram publicados quinzenalmente, então os 9 primeiros contos estão aqui exatamente nesse primeiro livro. Como eu mostrei aqui, são vários, né? Além, esse aqui não são as obras completas, tranquilo? Não são as obras completas do Maurice Leblanc, do Ladrão de Casaca, porque eu ainda não consegui adquirir. Eu vou ao longo do tempo, né, pegando, né, por aí onde tiver, comprando. Então ele tinha essas características que foram sendo montadas ao longo do tempo, né? O personagem ele vai ganhando dimensão ao longo do tempo, né? O primeiro conto que eu acredito que está aqui, que é justamente o que ele é preso pela polícia francesa. Eu acredito que esse deva ter sido o primeiro. Depois vão ter outros, né? Então ele vai ter esse desenvolvimento, o personagem vai e volta no tempo, vai ter algumas reminiscências do passado dele, né? Vai ter algumas reminiscências, de como ele foi montado. Eu não sei sinceramente como foi isso ao longo do tempo. Algumas coisas que eu puxei foi que o personagem, inclusive, ele vai se modificar ao longo desse processo. Vai ter, por exemplo, quando acontecer a Primeira Guerra Mundial, ele vai estar uma espécie de colaborador do governo francês, né? Eu não sei como vai ser isso, não sei dizer como vai ser isso. Isso eu vou, obviamente, delineando ao longo do tempo. Vocês, provavelmente, que me acompanham, vão ver vídeos aqui do Arsène Lupin aqui ao longo do tempo, aqui, conforme eu for lendo esses materiais aqui. Eu só digo muito desse primeiro livro aqui. Vários, são 9 textos aqui. Olha aqui a capa, ó. Olha que bacana. Dessa edição aqui, da Príncipes, essa que eu tenho aqui é da editora Nova Fronteira. Ele foi publicado praticamente inteirinho no Brasil. Ó, tipo o Sherlock Holmes, né? Depois ele vem para Príncipes, acho que tem uma outra editora,
Essa aqui, essa edição que eu tenho aqui é do Círculo do Livro, para você ter uma ideia. Antiga. Deixa eu ver de quando é que é esse aqui. Do Círculo do Livro. Isso aqui de 1974. Da Círculo do Livro. É cortesia da Nova Fronteira. A Nova Fronteira permitiu que a antiga Círculo do Livro, né? Que era a antiga editora, provavelmente a antiga editora do personagem, né? Aí ela permitiu que ela saísse aqui, essa edição na Círculo do Livro. Então são 9 histórias aqui. São 9 contos na prisão de Arsène Lupin, que é o primeiro. Tem Arsène Lupin na prisão, a fuga, né? Que ele, como eu falei, ele vai se evadir da tal da prisão. Ele vai se evadir, ele vai conseguir dar uma volta nos juízes. Depois eu vou até ler uma partezinha aqui, os juízes o interrogando. Ele vai modificando a face dele, ele vai botando, vai se disfarçando. Mas as pessoas passam a reconhecê-lo. Ele gosta muito de usar nomes, né? Ele gosta de usar outros nomes. Ele é um bandido assim, charmant. É um bandido charmant, na verdadeira acepção da palavra, entendeu? Ele não é essas coisas aí que a gente encontra no dia a dia, não. Ele é o Robin Hood, mas ele é um Robin Hood que ele não rouba dos ricos para dar aos pobres. Tranquilo? Ele não faz isso. Ele ajuda de vez em quando uma pessoa, ele consegue ser generoso em algumas situações, ele até ajuda algumas pessoas por conta de outros bandidos. Tem um episódio aqui do trem, né, o Viajante Misterioso, que, assim, eu sempre desconfio quando eu tô lendo, que eu tô achando que ele tá dando um golpe. Ele tá dando um golpe. Mas ele ajuda até uma mulher. Ajuda nada, ele rouba a mulher também. Ele rouba lá a duquesa lá que tava viajando no trem. As passagens aqui da cidade de Paris, da França também, são assim, se você viajou pra França, você andou pelo Rio Sena. Eu fiz isso, dei voltas por Paris para cima e para baixo. Então as descrições que o Maurice Leblanc faz aqui no texto me trazem assim essa ideia da Belle Époque, né? Da Belle Époque francesa de 1905, e eu andando por Paris, né? Por essa época, com os trens, os carros que estão começando a circular na cidade. Os carros, obviamente, só quem tinha dinheiro, muito dinheiro, podia ter um automóvel, né? Os automóveis emparelhando com o trem. Olha, imagina, hein? Hoje, se você pensar nas histórias como elas funcionam hoje, né? Como é que é? Velozes e Furiosos. É um negócio assim impressionante. Quer dizer, é bem 1905. Não sei se é uma leitura para todos, tá? Porque é algo assim bem lento. Bem lento, os 9 contos assim são bem detalhados, bem no estilo francês do início do século XX, tem muitos detalhes, às vezes pode cansar um pouquinho. Tenho aqui o último conto aqui, é o confronto que ele tem com o Sherlock Holmes, que obviamente na história não está escrito Sherlock Holmes, né? É porque teve uma briga do Conan Doyle. O Conan Doyle não gostou muito da sátira, né, que o Maurice Leblanc faz ao personagem imortal, né, de Sherlock Holmes, né? Eles se encontram e o Sherlock Holmes é meio que passado para trás, né? Mas assim, pelas evidências, ele ainda vai ter na coleção vai ter outra história do encontro dos dois, né? Arsène Lupin versus Sherlock Holmes, que também tá aqui, Sherlock Holmes chega tarde demais, que é o conto. Depois vai ter um livro só com acredito que não vai deixar de ser não vai ser só um conto, vai ser um livro inteiro dos dois se digladiando, para dizer assim, né? Então tem aqui, ó, a fuga de Arsène Lupin, o Viajante Misterioso, o Colar da Rainha, o Sete de Copas, o Cofre de Madame Imbert, a Pérola Negra e o Sherlock Holmes chega tarde demais. São esses contos que fazem a graça do livro. E é um livro fininho, que assim, eu considerei pensando nas pessoas, eu considerei um texto não muito fácil. Não muito fácil, muito detalhista. Ainda mais para a nossa vida corrida, a vida das pessoas como elas levam hoje, né? Que elas levam hoje, é um texto que eu não considerei muito fácil. Mas eu, assim, obviamente, assim, eu não estou limitando a vocação
de leitor, né? Mas eu acho que, assim, só para dar uma avisada para não cair de boca, porque às vezes a pessoa acha que é só sair lendo e não é bem... Assim, acostumados com Sherlock Holmes, acostumados com o Hercule Poirot, né? O inspetor belga da Agatha Christie, as pessoas podem se decepcionar um pouquinho com o estilo de leitura. Tem aqui também uma espécie de Holmes, né? Tem o texto, tem também um Dr. Watson, né? Do Holmes. Tem o cara que é o biógrafo do personagem. Ele aparece justamente na primeira história. Você vai lendo, você não está entendendo bem quem é que está contando essa história. Entendeu? Mas eu não descobri o nome do... Eu não descobri, desculpa a minha ignorância. Eu não descobri o nome do biógrafo aqui nesse texto. Entendeu? Talvez ele venha aparecer em outros livros. Talvez ele venha aparecer em outros livros. Nesse aqui eu não vi. Nesse eu não vi o nome do biógrafo, mas tem. Ele vai, assim, você tá lendo, aí de uma hora para outra o texto passa a ser em primeira pessoa. Assim, um negócio meio estranho. Você acha assim meio esquisito, entendeu? De um capítulo para outro o texto passa a ser em primeira pessoa. Assim, é o narrador. É o narrador que vai ter aqui a origem desse encontro no livro de contos. O narrador vai contar como se encontrou pela primeira vez, como foi o caso de se encontrar com o Arsène Lupin. Vai ter esse encontro dos dois. Aí o Arsène Lupin vai pedi-lo para que ele seja o biógrafo, entendeu? Ele é assim. O Arsène Lupin é um personagem bem-humorado, é risonho, diferente, obviamente, do Sherlock Holmes, que era um cocainômano, né, que vivia solitário tocando violino, né? Bem diferente, bem diferente. Isso é bem dos franceses. Os franceses devem ter assim, pensado assim, não, vamos fazer alguma coisa mais alegre, né, em vez daquela coisa tristonha que é o Sherlock Holmes. Olha aqui, ó. Página 54. Aqui quando ele estava preso. Isso aqui quando ele estava preso e ele tá numa audiência com o juiz aqui, ó. O escrivão leu o ato acusatório e a seguir o presidente falou: acusado, levante-se. Seu sobrenome, nome, idade e profissão. Não recebendo resposta, repetiu: sobrenome? Estou perguntando o seu sobrenome. Uma voz grossa e fatigada articulou: Baudru Désiré. Houve murmúrios, mas o presidente insistiu: Baudru Désiré? Ah, sim, uma nova encarnação. Como é talvez o 8º nome que pretende ser o seu, sendo sem dúvida tão imaginário quanto os outros, fiquemos com ele se desejarem ver de Arsène Lupin, sob o qual é mais amplamente conhecido. O presidente consultou suas notas e prosseguiu: pois, apesar de todas as pesquisas, foi impossível reconstituir a sua identidade. O senhor apresenta o caso bem original e em nossa sociedade moderna de não ter passado. Não sabemos quem é, de onde vem, onde passou a infância, em suma, nada. Irrompe de repente há 3 anos, não se sabe ao certo vindo de que ambiente, para se revelar de um só golpe, Arsène Lupin. Isso é, uma estranha mistura de inteligência e perversão, de moralismo e generosidade. Os dados que temos sobre o senhor antes dessa época são antesuposições. É provável que o chamado Rostat, que há 8 anos trabalhava junto com o prestidigitador Dixon, não seja outro senão Arsène Lupin. É provável que o estudante russo que frequentava há 6 anos o laboratório do Dr. Altier, no Hospital Saint-Louis, e que não raro surpreendeu o mestre pela engenhosidade de suas hipóteses sobre bacteriologia e a audácia de suas experiências em doença da pele, não seja outro senão Arsène Lupin. Arsène Lupin, igualmente, o professor de luta japonesa que se estabeleceu em Paris bem antes de que aqui se falasse em jiu-jitsu. Arsène Lupin, ainda, o corredor de bicicleta que ganhou o grande prêmio da exposição, pegou seus 10.000 francos e não voltou a ser visto. Arsène Lupin, talvez também aquele que salvou tantas pessoas pela claraboia do bazar da caridade e furtou o que levavam de valor. Deixa eu ver, tem mais outra aqui. Deixa eu pegar aqui. É muito bom, cara, muito bom. Tem, assim, como eu disse, eles vão se encontrar aqui, ó. Mas certamente, disse o outro, e se apresentou Arsène Lupin. Lupin não gozava ainda da celebridade que lhe valeu o caso Cahorn, sua evasão da Santé, da prisão, né? E tantas outras rumorosas aventuras. Nem mesmo se chamava Arsène Lupin. Esse nome a que o futuro reservava tanto brilho foi especialmente imaginado para designar o salvador do Sr. Imbert.
que aqui ele, nesse conto aqui, O Cofre da Madame Imbé, o Arsène Lupin, ele como é que diz, ele arma, né? Ele arma para roubar as joias dessa Madame Imbé, para roubar o cofre dessa Madame Imbé. Ele arma com uma pessoa que ele tem, né? Um empregado dele, uma coisa assim, um empregado dele, o homem que anda com a cabriolé dele, a charrete dele, para lá e para cá. E ele arma, esse indivíduo assalta o Monsieur Imbé, assalta-se, aí ele chega para salvar. Aí isso é o primeiro caso. Esse aqui, o cofre da Madame Imbé, é o primeiro caso que é do Arsène Lupin. É o primeiro caso que ele vai rememorar esse caso aqui como o primeiro. Ele tá aqui, como tá dizendo, ele tá ainda bem verde aqui no negócio aqui, ó. E pode-se dizer que foi nesse caso que recebeu seu batismo de fogo, pronto para a luta. É certo, já com todas as peças funcionando, mas sem recursos, sem autoridade que dá o sucesso. Ele ainda não tinha nem dinheiro. Arsène Lupin não passava de aprendiz numa profissão em que logo se tornaria um mestre. Tem também uma remember aqui do Arsène Lupin criança, e inclusive é citada a mãe dele aqui. Num desses 9 contos aqui é citada a mãe dele. Quando a mãe dele muito pobre, ele rouba um colar, para ajudar a mãe, isso lá no século XIX, provavelmente, né? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu lembro aqui para falar. Eu falei do Sherlock Holmes, que eles se encontram. Os textos são muito bons. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa que eu tenha separado aqui. Mas acho que foram esses. Deixa eu ver se está marcado aqui. Eu acho que foram esses que eu separei aqui, que eu achei bem interessante. O Colar da Rainha. Nesse Colar da Rainha que vai haver a história dele criança, que é muito o Viajante Misterioso. São contos bem interessantes que valem a pena. Vale a pena para quem gosta de romances desse estilo, né? De romance policial de tipo Sherlock Holmes ou Agatha Christie. É um prato cheio. Não tem aquela coisa assim do mistério. Mistério a ser revelado na última página do Hercule Poirot ou do Estúdio Vermelho do Sherlock Holmes. Não tem nada disso aqui. Desse aqui. Não existe nada disso aqui. É só a esperteza dele, a graça, a finesse, tudo isso que vai fazer com que o personagem esteja aí ao longo do tempo e saindo em séries. E tem até filme também, mas eu não assisti. Tem um filme aí. Tem um filme da década de 70 e tem dos anos 2000, 2004, por aí. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar aí. Tem na internet, dá uma pesquisada. Tem bons materiais. Provavelmente os franceses fizeram muitos filmes dele, muitos filmes no passado. Eu não duvido não pesquisei, mas tem com certeza que o francês não ia deixar de deixar um material desse assim sem ser filmado, beleza? Então, ó, Arsène Lupin, Ladrão de Casaca, tradução aqui da nossa Luciene Ribeiro dos Santos, não podemos deixar, né, de colocar. Esses materiais aqui tem tradução, deixa eu ver aqui, Paulo Henker Filho. Deixa eu ver se dá do Círculo do Livro também é do mesmo. Deixa eu ver se está falando aqui. Deixa eu ver se eles dão crédito aqui. Tradução do Maria Cesário Alvim. Aqui são vários tradutores. Não tem um tradutor fixo só para o texto, não, beleza? O Arsène Lupin, Ladrão de Casacas. Eu acho que eu falei basicamente sobre ele. Se tiver alguma coisa, tomara que senão depois eu me lembro quando eu tiver. Esqueci de falar aquilo. Mas eu acho que eu fechei todo o material para você que se interessa por Arsène Lupin e por séries da Netflix, né? Beleza? Então você, ó, leia o livro, curta o canal aí, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever se você chegou até aqui, se assistiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Então a gente volta aqui semana que vem com mais um vídeo, tranquilo? Valeu, irmão, beleza? Tchau, tchau.